Louvado seja Deus, estamos no quarto vídeo, agora vamos também aprendendo o tema, poderia dizer, apacentando o rebanho de Deus. Eminax prua probidawa, né? Que primawa prabidawa. Então aprendemos que lá em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo já disse ali que apacentava, né, uma virgem, na verdade, pura ali em Cristo Jesus, era um apacentador. E vamos ver mais outros apacentadores, que eu poderia também falar de Pedro, na verdade, outros mais irmãos, mas eu quero ficar em Paulo, né, que era um homem mais entendido, digo, de conhecimento aqui na terra, e também tinha uma espiritualidade muito acima do que os outros discípulos, não que ele era mais, por isso que o apóstolo, no sentido de ensino, tá vendo que a palma da mão, o apóstolo representa esse dedo aqui, ó, em sentido de estudo. Quem faz a teologia sabe o que eu falo, não é verdade, não? Então, não é verdade? Então ele é o apóstolo, ó, o apóstolo que tá vendo os outros dedos, ó, que vai limpar, ó, a cabeça de todos os outros dedos que alcança, tá vendo? Significa que ele, que é o cuidador da cabeça, mas é o menor dedo, tá vendo? E que cuida dos outros. Aí ele deu um para apóstolo, outro para, ó, o dedo indicador profeta, Efésios 4:11, o 12 que é o aperfeiçoamento, outro para evangelista, que é o dedo do meio, esse aqui, ó, que é o dedo aqui da aliança, que é o pastor, simboliza casado com a igreja, como esse dedo aqui, ó, casado com a igreja, não simboliza sem a igreja casado com o pastor. E o último dedo é o mestre Eminax pro aprobidal, né? E que é o aperfeiçoamento deles todo. A teologia ensina tudo isso. Eminax pro aprobidal, né? Então aqui, vamos ver aqui o que o Paulo nos adverte, nos ensina aqui, para ter cuidado até para aqueles que ficam acomodados dentro das igrejas e não querem libertação. Vamos ver se aqui nós aprendemos, se a Bíblia disse alguma coisa, se eu não quiser libertação e se o pastor da igreja não vigiar, como é que ela vai ficar se ele não exortar? A palavra exortar é ensinar. Se ele não deixar o Espírito Santo de Deus falar, vira bagunça, vira uma igreja mundana, vira uma igreja ímpia, tem pecado de Acã, tem muitas coisas ruins e Deus não vai poder operar nessa igreja. E além disso é sujeito o pastor perder a salvação. Lembra lá de Apocalipse 3:17, hein? A Laodiceia. Então a carta escrita àquele anjo da igreja que era o pastor, ele era pobre, cega, miserável, desgraçado e nu, porque ele deixou ficar de qualquer maneira a luxúria, o mundanismo, não é verdade? As suas vaidades, etc. Que não vamos entrar aí só para você entender, né? Mas alguns também de 3:7 diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre, porque tendo pouca força guardasse a minha palavra e não negasse ao meu nome, como está escrito. E diz assim, ó, o espírito mundano, olha aí, ó, a epígrafe, ou o textuário se preferir, causa dissensões nas igrejas. Ó, e eu, irmãos, não vou expor de falar como as espirituais, mas sim como a carnais, como menino em Cristo. Quer dizer, era uma igreja muito espiritual dentro só do templo. Mas infelizmente, quando saía daquele horário, daquele tempo de dar lugar a Deus, aí voltava a carnalidade, era mundano, e tem muitos assim também, né? Mas não é esse o evangelho. Na verdade, Deus quer que a gente seja fervoroso, principalmente em casa, porque a Bíblia diz: se eu não souber governar a minha casa, eu não vou saber governar a casa de Deus, e ele pode voltar, e você pode estar em casa, no monte ou na igreja, por isso que temos que estar ligado sempre, e os pastores têm que dar exemplo, porque se você quer que alguém faça alguma coisa, faça você primeiro. Seja guardião de você, para depois ser guardião das pessoas, e para eles aprender que vai despertar neles a chamada também, e eles vão se interessar em Minax, porque se Jesus como homem deu exemplo, chegou ao final, e a gente também como homens, você mulher também vai chegar, e os outros vão seguir ao modelo, porque somos chamados para fazer discípulos. Em Minax, para nessa resumição, diz assim, ó, aleluia. O 3:2 aqui, né, de 1 Coríntios. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, ó, como leite. Presta atenção nisso aqui, irmão, vai ter outro rolo para outro vídeo. Como leite eu vos criei, não com manjar. Não é verdade? Porque é o tempo do leite e o tempo do manjar. Você não vai dar um bebê que está no braço, a mãe, manjar para ele. Vai dar leite. Por isso que ele diz, né, na palavra, uns estão no leite, outros no mingau, ele tá crescendo, a mamadeira, o leite está mais grossinho. E depois na comida sólida, já está andando, já tá, a criancinha está com o dentinho na boca. E vai crescendo, vai tornar um rapazinho, um garoto,
ele chegar até um menino, aí vai falar, quando eu era menino, escorrer com o menino, sentia com o menino, não é verdade? Aí depois, tá crescendo, vai ficar um rapaz, vou acabar com as coisas de menino. Então, olha o tempo que leva para você agora ter alguma atividade espiritual dentro da igreja, porque você primeiro tem que ter a base, você tem que crescer, você tem que acabar com as coisas de menino para depois você fazer as coisas de adulto. Então, se você não fizer isso, na verdade, Minax Proa, na verdade, dentro da igreja, vai ser impossível isso acontecer, porque vai faltar maturidade e conhecimento. Minax Proa Probidal, né? Alguns casos, e aqueles tempos os judeus começavam muito cedo a ensinar seus filhos, ainda como menino, ainda começava ainda entre seus 10, 12 anos e assim diante, não é verdade? E ali, por isso que Deus disse para Jeremias, não diga que tu é uma criança, porque Jeremias foi um caso que Deus já escolheu, santificou ele e deu como profeta dentro, antes de ser formado dentro do ventre da sua mãe. Foi um caso entre todos os profetas do Velho ao Novo Testamento. Só porque Deus tinha urgência de exterminar aquela geração, e nós entendemos isso, que eu não vou falar, que você sabe, que veio desde lá de Salomão, etc, né? Só coisas terríveis ali aconteceu. Então, quer dizer, tem que esperar esse processo, mas hoje em dia as pessoas aceitam Jesus, a pessoa toma cargo já, e toma isso, vai cantar, o grupo da irmã, e o grupo não sei de quê, e mais não sei o quê, vai evangelizar. Ó, irmão, peraí, calma. Né? É assim que é numa empresa, ou né, uma coisa é ser cargo de servente, para fazer todos os tipos de serviço, e alguém ali comandando para fazer o serviço certo. Outra coisa é você dar cargo à pessoa, não é verdade? Né? Que é totalmente errado, porque ela não tem conhecimento, não adianta buscar a Deus, né? Vou ter que